Cordiais saudações, é com elevada estima que voltamos a manter contato consigo para mais uma edição do programa Saúde e Vida. O nosso tema de hoje é infecção urinária. É uma doença que afeta 6 em cada 10 mulheres em todo o mundo. Engana-se quem pensa que esta é uma doença que afeta apenas mulheres, pois homens também podem ter infecção urinária. E só quem já teve a doença sabe como é desconfortável ter que ir à casa de banho com frequência e sentir dor ao urinar. Se você se revê nestes sintomas, deve ficar atento ao nosso programa de hoje, pois vamos conhecer as causas da doença para poder evitá-la. Seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Tenho 22 anos. Tenho 27 anos. Eu contraí a infecção urinária através da minha parceira. Sim, usei camisinha, só que na verdade só fui perceber depois de que a camisinha estava furada já. Eu informei ela já há uns 3 dias, só que ela ainda não se mostrou disposta a ver a unidade sanitária. Então eu tive que vir sozinho porque já estava a passar mal mesmo. As dores não têm passado. Eu estou a sofrer dor de parte de mijar, então quando estou quase para terminar, sinto dores. Sim, agora é a segunda vez que eu vou no hospital. Quando acordei pela manhã e quando eu ia urinar, comecei a sentir dificuldades na hora de urinar. Fui ter com o meu irmão, apresentar esse tipo de coisas, então ele disse também que já havia passado por isso e que era só eu me dirigir a uma unidade sanitária mais próxima. Bom, me deram um medicamento, né? Fui tomar aquilo, quando tomei logo passou. Sim, fiquei um tempo então, agora já está a começar de novo. Eu não sei o que é infecção urinária. Eu só sei que depois de um tempo eu senti dor, mas eu pensei que era normal. Não pensei que é uma doença que está no meu corpo. Pensei que é normal. Agora estou aqui no hospital para ver. Estou a vir medicar para saber o que está acontecendo com a minha vida. Comecei a beber muita água, porque também ouvi uns conselhos de amigos que disseram que poderia ser algo passageiro, então aconselharam-me a beber muita água. Um apelo que eu deixo aos outros jovens é que sejam mais atenciosos e que usem sempre o preservativo e evitar coisas, na verdade. Evitar muitas coisas, evitar estar com muitas pessoas, assim. Ter uma parceira e passar a vir à unidade sanitária mais próxima com a sua parceira e tudo. O importante é vir no hospital. Por exemplo, para mim, estou a vender, mas deixei de trabalhar. Estou aqui para vir seguir a minha vida, para medicar, para seguir a minha vida em frente. Então eu aconselho a elas também, se estão a sentir essa dor, virem até no hospital para virem saber o que está acontecendo com a vida. Porque a vida é muito importante numa pessoa. Bom, só quem já teve uma infecção urinária conhece o desespero de ter de ir constantemente à casa de banho e sentir algum desconforto ao urinar. E para esclarecer as principais dúvidas sobre este assunto, hoje a nossa conversa vai ser com o Dr. Nelson Chamo, o nosso urologista, que vai aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria. Olá, Dr. Nelson, e seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Olá, muito obrigado e feliz 2022. Muito obrigada e um feliz ano para o doutor também. Doutor, o que é uma infecção urinária? Bom, de forma geral, uma infecção seria a presença de micro-organismos dentro do corpo humano e que essa presença ia causar uma série de reações, essencialmente danos ao nosso corpo. Então, a infecção urinária seria a presença desses micro-organismos a nível do trato urinário. O trato urinário incorpora o rim, o ureter, a bexiga e a uretra. Portanto, a presença desse micro-organismo e os danos que poderia criar. Muito bem. E quais são os principais sinais e sintomas de uma infecção urinária? Bom, um dos principais é dor ao urinar, que é uma queixa que quase todas as pessoas que sofrem com este problema apresentam. Então, para além da dor, que outros sinais e sintomas do nosso corpo
pode nos transmitir e nós podermos desconfiar que estamos diante de uma infecção urinária? Exato. Bom, a infecção urinária, ela ia ser classificada consoante a localização Sim. e consoante os micro-organismos envolvidos. A forma mais comum de infecção urinária é aquela que nós chamamos cistite, que afeta essencialmente a bexiga e que, sem dúvida, a principal característica é dor a urinar, mas também tem dor no baixo ventre, não é? E no pogastro, aquilo que de forma geral chamam baixo ventre. Pode também ter um quadro em que há aumento da frequência urinária, a pessoa vai urinar mais vezes do que o habitual, à noite tem que acordar para ir urinar. Associado a isso pode ter outros sintomas que nós chamamos de sintomas gerais, que é, por exemplo, ter a febre, ter dor de cabeça, ter vômitos, ter mal-estar geral. Isso dependendo da gravidade da doença. E o que é que pode levar ao aparecimento de uma infecção urinária? Bom, o aparecimento da infecção urinária vai ser pela presença desses micro-organismos no trato urinário e que geralmente esses organismos eles vêm, na verdade, do trato gastrointestinal, ok? Nós já temos esses micro-organismos, as bactérias, que estão no trato gastrointestinal, na zona do reto, a zona circunvizinha ao ânus, que esses micro-organismos podem, por algum processo, migrar e entrar no trato urinário através da uretra, que no caso do homem está no pênis, e no caso da mulher, da vagina. A uretra é aquele canal por onde sai a nossa urina. Muito bem. E quem está mais propenso a ter uma infecção urinária? Bom, a resposta a essa pergunta depende muito da faixa etária. Nos extremos da idade, quem está mais propenso é o homem. Por quê? Porque nos extremos das idades, nos recém-nascidos, as más formações do trato urinário são mais comuns em homens do que em mulheres. Por exemplo, existe uma doença chamada válvulas da uretra posterior, que é mais comum em homens. Portanto, nesse extremo, o homem será mais afetado. E numa fase mais idosa, por causa de doenças da próstata, o homem também fica mais susceptível. Mas, de forma geral, no decorrer entre esses intervalos, a mulher é que é mais propensa. E a mulher é mais propensa por razões da sua própria anatomia, da sua estrutura do corpo. Como eu disse, os principais micro-organismos que causam infecção urinária, eles vêm do trato gastrointestinal. E como nós sabemos, existe uma proximidade entre o ânus e a vagina. Sim. Portanto, essa proximidade já é um fator de risco. O outro fator de risco é que nas mulheres, a uretra da mulher, que é por onde entram os micro-organismos, ela é relativamente curta, não é? São 5 centímetros, comparando com a do homem que chega a 12 ou a 15 centímetros. E, para além disso, essa é uma uretra retilínea, ela não tem zonas de obstáculo, enquanto no homem existem zonas de obstáculo. E para além de questões relacionadas com o ciclo menstrual, alterações hormonais, etc., tudo isso leva com que a mulher seja mais susceptível a esse tipo de infecção. Mas não quer dizer que os homens não tenham ou que tenham de se desleixar em relação aos cuidados para não ter a infecção. Exatamente. Sem dúvidas, o homem também pode ter infecção urinária. Por exemplo, se tem qualquer fator que diminui a sua capacidade de defesa, seja diabetes, seja uma doença imunodeprimiante, ele pode também ter essa doença. Sim. Muito bem. Doutor Tchamo,
Nós vamos a seguir esclarecer as dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores. Afinal de contas, o programa Saúde e Vida também dá esta abertura para que os telespectadores possam participar e colocar aquelas que são as suas principais dúvidas. Vamos à rubrica Saiba Mais. Olá, doutor. Chamo-me Zulfa. Gostaria de saber se sentir dor ao urinar é um sinal de infecção urinária. Olá. Sim, sentir dor ao urinar é o principal sinal de infecção urinária. Entretanto, podem existir outras causas para essa dor. Olá, doutor. Chamo-me Érica. Gostaria de saber que guardar xixi na bexiga pode causar infecção urinária. Olá. Sim, reter a urina na bexiga por muito tempo pode facilitar o processo infeccioso urinário, porque essa urina acumulada pode servir de meio para que cresçam bactérias. Olá, doutor. Eu chamo-me Jéssica. Gostaria de saber se as crianças também podem ter infecção urinária. Olá. Sim, as crianças podem ter infecção urinária. Na verdade, a infecção urinária é uma daquelas doenças que afeta todas as faixas etárias. Bom, nós vamos a uma curta pausa e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí, pois isto é um Até Já. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar sobre infecção urinária. Estamos a conversar com o Dr. Nelson Chamo. Dr. Chamo, na primeira parte do nosso programa, teve a oportunidade de nos explicar o que é uma infecção urinária, os seus sintomas e tudo mais. Então, agora nós gostávamos de saber como é feito o diagnóstico, caso o paciente apresente os sintomas mencionados pelo doutor na primeira parte do programa, o que é que tem que fazer? Bom, o diagnóstico é feito em duas partes. A primeira que é aquela observação médica, que constitui a conversa com o médico, em que o indivíduo explica quais são os seus sintomas, e o médico pode fazer algumas manobras ou observação clínica. Okay. A segunda vai ser com meios auxiliares de diagnóstico. Os meios que nós vamos usar para fazer o diagnóstico dependem muito do nível de gravidade da doença. Mas a doença menos grave, aquela que é mais comum, o exame mais importante é o exame da urina. Okay. Que vamos colher a urina e observar as características dessa urina. E notar a presença de bactérias, todas essas alterações. Bem, Dr. Chamo, após o diagnóstico, as infecções urinárias são tratadas e avaliadas da mesma forma para um homem e para uma mulher? De forma geral, sim. Os princípios do tratamento são iguais, que é fazer identificar a bactéria que está envolvida e fazer um tratamento direcionado a essas bactérias. Mas, obviamente, que, como disse, no caso do homem, em que a infecção urinária ocorre mais nos extremos da idade, está quase sempre associada a outras doenças, ok? Que são doenças que causam algum tipo de obstrução no trato urinário. Nesse caso, para além de fazer o tratamento direcionado à infecção em si, temos que fazer o tratamento da doença de base, não é? Okay. E nos indivíduos adultos, as doenças mais comuns são as doenças da próstata. Muito bem. E se não tratada de uma forma adequada, uma infecção urinária pode causar complicações graves para a nossa saúde? Com certeza. A infecção urinária ela pode se complicar e causar situações mais graves. Sem dúvidas que a complicação que nós mais tememos é aquilo que nós chamamos de sepse urinária, em que a bactéria, para além de ficar no trato urinário, ela se espalha para todo o organismo e causando sintomas graves e lesões a outros órgãos. Muito bem. Muitas vezes dizem, doutor, que usar casas de banho públicas ou compartilhadas
aumenta a probabilidade de infecção urinária. Isto é verdade? Bom, o que acontece é que as casas de banho públicas ou partilhadas, elas terão menor condições de higiene, que é aquela que seria uma casa de banho particular. E por conta disso, o indivíduo que vai urinar, se estiver em contato com superfícies com presença de bactérias, obviamente essas bactérias podem de certa forma entrar no seu organismo através da uretra e por isso criar a infecção urinária. A hidratação, assim é que é, pode ser um bom aliado no combate a uma infecção urinária? Com certeza, é um bom aliado. E por quê? Porque um dos mecanismos de defesa que nós temos contra a infecção urinária é o ato de urinar. Sim. Por quê? Porque as bactérias estando no trato urinário, enquanto a urina sai, vão arrastando as bactérias. Portanto, se nós nos hidratamos adequadamente e temos uma frequência urinária adequada, isso em si já é uma estratégia de combate à infecção urinária. O antibiótico resolve o problema da infecção urinária? Muitas vezes é uma atitude que as pessoas têm de fazerem a automedicação, tem algum problema de saúde, em vez de ir ao hospital, vai a uma farmácia e compra um antibiótico e pensa que o problema já está resolvido. Qual deve ser a recomendação para este aspecto? De forma geral, a automedicação não é recomendada. E principalmente quando falamos de antibióticos, porque o uso indiscriminado de antibióticos pode levar à resistência antimicrobiana. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se nós usamos de forma não adequada os antibióticos, chegará alguma fase em que esses antibióticos já não terão efeitos sobre as bactérias. Certo. Portanto, os antibióticos são usados em situações muito específicas e por recomendação profissional. Muito bem. Como é que nós devemos ou podemos prevenir? Que medidas nós podemos adotar nas nossas casas de modo a evitar o aparecimento de uma infecção urinária? Bom, a primeira medida e a mais importante certamente estará ligada à higiene, não é? A higiene. E no caso, a nossa higiene íntima, porque a bactéria entra essencialmente pela nossa região íntima. Então, a higiene íntima é muito importante. É muito importante também, como falamos, o consumo de líquidos, consumo de líquidos em quantidades adequadas. É importante ter todas aquelas atitudes que contribuam para uma robustez em termos de saúde, seja a alimentação regular e diversificada, seja o descanso, evitar o consumo exagerado de álcool e tabaco, a prática do exercício físico. Portanto, essas medidas em si vão contribuir para o combate à infecção urinária e não só, para o nosso bem-estar como um todo. Bom, ainda bem que o Dr. Chamo tocou nesse ponto da higiene íntima feminina, porque nós vamos agora acompanhar na peça de reportagem que se segue algumas dicas de higiene íntima feminina com a ginecologista doutora Abiba Kassam. Olá a todos que nos acompanham. Hoje eu vou dar algumas dicas valiosas para prevenir a infecção urinária. O rim é o órgão responsável por filtrar o sangue, eliminando deste modo toxinas, bactérias e outras substâncias nocivas ao nosso organismo. E a água é extremamente importante porque auxilia o rim a fazer esta limpeza. E é aconselhável beber 2 a 3 litros de água por dia para que o rim possa eliminar as bactérias e outras substâncias adequadamente. É importante fazer a higiene íntima feminina adequadamente, pois ela pode prevenir a infecção urinária e é preciso
perceber que a região íntima possui um pH baixo. Então, na escolha de um sabonete, é importante verificar o pH deste sabonete. Se o pH for ácido, então este sabonete é adequado para a utilização. E também na hora em que a mulher vai se lavar ou vai fazer uma limpeza após as necessidades, tem que fazer um movimento de frente para trás, de modo a evitar contaminação das bactérias vindas do intestino para a uretra. O absorvente adequado vai depender de cada mulher, vai depender da quantidade de fluxo que a mulher tem. Hoje temos vários tipos de absorventes, então cada uma vai escolher de acordo com o absorvente que lhe deixa mais confortável. No entanto, os absorventes devem ser trocados de 3 a 4 horas, dependendo do fluxo, porque os absorventes, quando ficam muito tempo, fazem com que as bactérias cresçam e possam infectar a uretra. É preciso evitar roupas muito justas e apertadas, pois elas abafam a região íntima da mulher, provocam umidade e, por consequência, aumento da proliferação de bactérias, que também podem vir a provocar uma infecção urinária. Então, é preciso optar por roupas frescas, por roupas largas e que deixam a região íntima arejada. Uma alimentação balanceada, rica em verduras e vegetais, é importante para a prevenção da infecção urinária. Porém, existem alguns alimentos que têm substâncias que protegem o sistema urinário. Temos como exemplo uma fruta chamada cranberry, que é uma fruta vermelha, que vem em forma de uva passa. Ela possui substâncias que previnem a infecção urinária, o que significa que elas, quando estiverem na bexiga, elas não deixam as bactérias introduzirem-se na parede da bexiga. E também temos outras verduras como brócolis, a maçã também é uma fruta que ajuda na prevenção, o abacate também é muito boa, e também chás. Temos o chá da folha de abacate, temos o chá da salsa, também muito importante, e o chá de hibisco. E os temperos, alguns temperos também ajudam, como o alho e o açafrão. Por último, se perceber algum sinal de uma infecção urinária, como ardor ao urinar, dor no baixo ventre e algum desconforto, não faça automedicação. Procure ajuda médica para poder fazer o exame de urina e daí determinar a bactéria que esteja a provocar esta infecção e ser tratada adequadamente. Bom, espero que a partir de hoje você, querido amigo telespectador que está a acompanhar o nosso programa, possa implementar estas dicas que a doutora Biba deixou para nós, de modo a evitarmos o aparecimento de infecção urinária. Doutor Chamo, são instantes finais desta edição do programa Saúde e Vida. Gostava que, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para todos os moçambicanos que acompanham Saúde e Vida neste momento, do Rovuma Maputo, do Zumba Índico e não só. Bom, obrigado pelo convite. As principais recomendações seriam ressalvar a necessidade de mantermos a nossa higiene. Sim. Manter a higiene, os hábitos de vida saudável, mas também evitar o uso indiscriminado de antibióticos, porque a resistência antimicrobiana é uma situação clínica de gravidade. E, obviamente, reforçarmos as medidas de combate ao Covid. Bom, por hoje é tudo. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Cuide sempre da sua saúde e até uma próxima oportunidade.